Nos primórdios perdidos do Egito, antes das civilizações que conhecemos, disse que a margem fértil do Nilo foi projetada para ser um reinício na Terra após o dilúvio. Onde há uma lenda que diz que para o Egito foram transladados por mestres de sabedoria boa parte do saber lemur-atlante das civilizações pré-diluvianas. Certamente que estamos ávidos por conhecer os verdadeiros segredos do Antigo Egito. Quem foi Set, quem foi Horus, Osíris, Ísis, os demais deuses e quais foram suas aventuras. Seja muito bem-vindo ao canal Multiverso, é sempre muito bom ver você por aqui. Aproveita, te inscreve no canal e faça parte você também da família Multiverso. Bora pro conteúdo? Muito do que vemos na mitologia egípcia é o mesmo que ocorre com a mitologia grega, suméria, hindu e nas demais, o que nos leva a cogitar a hipótese de que, ao redor do mundo, possamos estar de frente com histórias diferentes sobre as mesmas entidades, de um mesmo ser por trás de várias deidades, adaptadas culturalmente de acordo com as tradições de cada povo que as registrou, dando assim origem às diversas mitologias. Mesmo em níveis energéticos, através de pessoas que possuem essa capacidade, acontece a mesma mistura de arquétipos com simbolismo emaranhado. Inclusive nos estudos e pesquisas em textos antigos, apócrifos e escrituras sagradas, igualmente resultam em muitas interpretações diferentes. Diferentes também da ciência oficial, que interpreta rigidamente os templos como locais de adoração ou sepultamento, nada além disso. Na série da saga Anunnaki, vimos como o mestre Thoth, procedente de raças ascendidas, teria comandado um êxodo de mestres lemurianos e atlantes desde aquelas terras, anos antes do dilúvio. E é aqui que marcamos a importância do nascimento do Egito como civilização ao redor de 10.500 anos antes de Cristo, como está marcado claramente nos hieróglifos do Templo de Hathor, em Dendera, onde se vê os deuses chegando em embarcações do leste para o oeste, ou seja, da Atlântida para o Egito, na Era de Leão, cujo signo no disco zodiacal é o único elemento representado em cima de uma barcaça, indicador claro do enquadre cronológico. É bastante coerente pensar que o Egito existira milhares de anos antes. Se analisarmos os textos do historiador egípcio Manetão nos papiros de Turim, onde aparecem a lista dos reis humanos, mas também a lista de semideuses e o hall de deuses que governaram cada um deles por milênios, e também os textos herméticos que apontam, embora com algumas contradições, para um Egito muito mais antigo que o reconhecido pela ciência histórica, governada por raça de deuses. Espiritualistas afirmam que o Egito teve um começo glorioso de grande sabedoria e elevada espiritualidade, fazendo uso dos saberes pré-diluvianos. Recordando, como dito por Manetão, o sacerdote egípcio que compilou a história do Antigo Egito na sua obra, ele dividiu a história do Egito em 30 dinastias, desde os primeiros faraós até a conquista persa. Sua obra original não sobreviveu até os dias atuais. O que sabemos sobre ela é baseado principalmente em fragmentos e citações de outros autores antigos, como Flávio Joséfo e Eusébio de Cesareia. Sua contribuição para a cronologia e compreensão da história egípcia é valorizada pelos estudiosos. Ele dizia em seus textos que o Egito foi governado depois dos deuses e semideuses pelos mesmos espíritos daqueles próprios mortos. Vamos adotar como data-chave no Egito, conforme referido em estudos herméticos, a de 10.500 anos antes de Cristo, época da construção da pirâmide de Gizé, precedida pela pirâmide escalonada de Djoser, em Saqqara, construída por Imhotep, a qual seria a primeira máquina quântica construída depois da queda de Atlântida. Imhotep foi um polímata, uma pessoa que possuía um conhecimento amplo e profundo em diversos campos do saber. Ele ficou conhecido como o primeiro médico e arquiteto da pirâmide. Serviu como conselheiro do faraó Djoser, segundo a ciência oficial, 27 séculos antes de Cristo. As pirâmides foram erguidas graças ao conhecimento dos mestres atlantes e lemurianos, suas capacidades psíquicas, tecnologias de levitação por som e o conhecimento do poder oculto de gemas como quartzo. Todas essas tecnologias provenientes de diversas raças do cosmos que vieram em missão e brindaram a humanidade com seu saber, conforme nos conta as mitologias,
que os deuses ensinaram aos homens agricultura, medicina, matemática, escrita, metalurgia e todos os saberes que os homens precisariam para estabelecer civilização. Ainda conforme nos conta a saga Anunnaki, elas serviam para vários fins, desde balizas cósmicas a postos avançados de abastecimento de energia, mas sobretudo tiveram um papel fundamental no equilíbrio das energias telúricas terrestres. Informações provenientes da teoria dos antigos astronautas mencionam mestres humanos de grande estatura, em sua maioria louros ou de cabelos ruivos, que levitavam grandes pedras através da invocação de mantras e a utilização de gemas incrustadas em seus cajados. Também são narradas a participação de raças não humanas e ultratecnológicas. Os humanos terrestres apenas auxiliavam, ajudavam a empurrar as pedras erguidas por levitação e encaixá-las nos devidos lugares. Correspondendo ao antigo axioma hermético de como é em cima é embaixo e como é dentro é fora, assim, as 3 pirâmides de Gizé representam um cinturão de Órion na data de 10.500 anos antes de Cristo. Dessa forma, teriam se levantado uma série de templos em referência aos 7 chakras do ser humano para que o aprendiz dos mistérios fosse avançando templo a templo até concluir seu protocolo de ascensão espiritual. Vamos abordar esse tema do Egito não se limitando na base histórica tradicional, mas sim e principalmente pela teoria da missão egípcia para a humanidade, que é a de ser uma ferramenta de despertar. Nossa viagem aos mistérios do Antigo Egito, a seus templos, seu significado oculto, começa pelo primeiro chakra, o chakra raiz. O primeiro chakra é chamado de chakra raiz ou chakra base e também é conhecido pelo nome em sânscrito de Muladhara. É o chakra localizado na base da coluna vertebral na região do cóccix e é associado à energia de fundamentos, segurança, estabilidade e conexão com o mundo físico. É considerado o centro de ancoragem e vitalidade do corpo. Ele está representado no templo de Abu Simbel, situado perto do lago Nasser, próximo à cidade de Assuã. Segundo a arqueologia científica, foi construído durante o reinado do faraó Ramsés II, por volta do século XIII a.C. O templo é dedicado aos deuses egípcios Ra-Orakt, Ptah e Amun-Ra. O que torna o templo de Abu Simbel extraordinário é seu impressionante conjunto de estátuas colossais na fachada principal. Há 4 estátuas gigantes de Ramsés II sentado no trono, cada uma medindo cerca de 20 metros de altura. Essas estátuas representam o faraó divinizado e são um testemunho do poder e da grandiosidade do Antigo Egito. Além do templo principal, existe um segundo templo, o Templo de Hathor, dedicado à rainha Nefertari, esposa de Ramsés II. Esse templo é igualmente impressionante, com estátuas de Ramsés II e Nefertari nas fachadas. A entrada para os templos é decorada com relevos que retratam cenas de batalhas e triunfo dos faraós. Nesse templo de Abu Simbel, o iniciado trabalharia sua dualidade, dado que são 2 templos. O maior simboliza o Yang, o polo masculino, que é a energia elétrica do ser humano, a que projeta. O lado do templo de Hathor, o Yin, o feminino, que é a energia magnética do ser humano, a que atrai. A fusão das 2 partes da dualidade é o equilíbrio, que abre as portas para que se comece a sabedoria, praticando, entre outros saberes, a aceitação, a compreensão empática e a não identificação, reconhecendo assim que não somos nossas crenças, emoções ou identificações limitadas, permitindo dessa forma transcender as identificações dualísticas e expandir a consciência. Uma vez superada essa fase primária, o iniciado passaria ao segundo chakra, que é chamado de chakra umbilical ou chakra do plexo sexual. Em sânscrito, é conhecido como Svadhisthana. Esse chakra está localizado na região abaixo do umbigo, na região pélvica. É associado à energia da criatividade, sexualidade, prazer, emoções e conexões interpessoais. Está relacionado ao equilíbrio emocional e à expressão saudável da sexualidade. Este segundo chakra está representado no templo de Ísis, a Grande Mãe. O templo de Ísis é um antigo templo egípcio dedicado à deusa Ísis. Ele está localizado na ilha de Philae, próxima à cidade de Assuã, no sul do Egito.
O templo foi construído ao longo de vários séculos, desde o período ptolomaico até o período romano, e é considerado um dos mais importantes santuários dedicados a Ísis. Os livros de história nos contam que o templo de Ísis em Philae era um local sagrado e um importante centro de peregrinação no Antigo Egito. Ele foi construído em uma posição estratégica na ilha de Philae, cercada pelas águas do rio Nilo. O templo era acessado por meio de um pátio com colunatas e era composto de vários santuários. O templo possuía uma arquitetura impressionante com colunas esculpidas e relevos ornamentados nas paredes. Esses relevos retratavam cenas mitológicas, rituais religiosos e cenas da vida cotidiana do povo egípcio. O templo de Ísis era o santuário onde se tratava da parte do mental inferior, as emoções tão difíceis de controlar neste plano de dualidade. Nesta fase se começavam a trabalhar os conceitos de paz e misericórdia, os quais não têm contraparte quando se está em equilíbrio. Se daria assim o passo ao terceiro chakra, que é chamado de chakra do plexo solar. Em sânscrito é conhecido como Manipura. Este chakra está localizado na região do plexo solar, logo acima do umbigo e abaixo do osso externo. É associado à energia do poder pessoal, autoconfiança, força de vontade e controle. Representado pelo templo de Hatshepsut, onde iniciaticamente se encontra a humanidade. Esse templo representa a busca da paz, já que uma vez alcançada pela humanidade, a agressividade não teria mais espaço e se daria fim aos conflitos, cessando as guerras. Foi neste templo, quando nos tempos obscuros, que o Egito se perdeu e por onde teria se infiltrado práticas de magia não recomendadas. O templo de Hatshepsut, também conhecido como Deir el-Bahari, é um impressionante templo mortuário localizado na margem oeste do rio Nilo, próximo à cidade de Luxor, no Egito. Foi construído durante o reinado da rainha de mesmo nome no século XV a.C. Sua arquitetura é única e espetacular, construído em terraços sobre uma colina incorporando a paisagem natural. O chakra do plexo solar é considerado o centro de energia que governa nossa identidade pessoal e poder individual. Ele está relacionado ao senso de autoestima, autovalorização e capacidade de assumir o controle de nossas vidas. Quando esse chakra está em equilíbrio, nos sentimos empoderados e confiantes em nossas ações e escolhas. Uma vez o iniciado tendo alcançado a paz, avançaria ao quarto chakra, o chakra do coração. Em sânscrito é conhecido como Anahata. Esse chakra está localizado no centro do peito, na região do coração. É associado à energia do amor, compaixão, empatia e conexão emocional. É considerado o centro de equilíbrio entre os chakras inferiores, relacionados às necessidades básicas, e os chakras superiores, relacionados à espiritualidade. É simbolizado no templo de Karnak, em Luxor. Esse ensinamento diz que a humanidade tem que despertar a partir do coração de forma natural. Nesse local se encontra o templo de Sekhmet, um antigo templo egípcio construído durante o reinado do faraó Amenhotep III, por volta do século XVI a.C. Simboliza o verdadeiro poder do indivíduo, o poder interno. Estes templos refletem nosso futuro como espécie, quando seremos seres integrais e passaríamos de uma consciência fragmentada que não reconhece suas reencarnações anteriores para uma consciência unificada, passando a ser consciente de sua própria bagagem como energia vital neste universo. Quando o chakra cardíaco está aberto e equilibrado, podemos experimentar o amor incondicional, a harmonia nos relacionamentos e a capacidade de nos conectar com os outros de maneira compassiva. É um ponto central para o crescimento emocional, o perdão e a cura interior. O passo seguinte seria o quinto chakra, chamado de chakra laríngeo ou chakra da garganta. Em sânscrito é conhecido como Vishuddhara. O chakra laríngeo está associado à energia da comunicação, expressão criativa, autenticidade e verdade. Ele representa a capacidade de expressar nossas ideias, sentimentos e verdades interiores de maneira clara e articulada. Quando o chakra laríngeo está em equilíbrio, somos capazes de nos comunicar de forma autêntica, ouvir e expressar nossa verdade com confiança. Ele desempenha um papel importante na comunicação verbal, na expressão artística, na capacidade de ouvir e no autoconhecimento.
Ele está representado na pirâmide de Saqqara, que, como dito, era uma máquina quântica que se encarregava de trabalhar a comunicação com os demais, bem como consigo mesmo, pois o poder de ambos são necessários para se chegar à maestria. Primeiro é necessário descobrir e comunicar-se com o seu mestre interior, para só então poder se tornar um mestre para os demais. Chegando ao sexto chakra, chamado de chakra frontal, ou chakra do terceiro olho, em sânscrito é conhecido como Ajna. Este chakra está localizado no espaço entre as sobrancelhas, na região da testa. O chakra frontal está associado à intuição, percepção, visão interior e consciência espiritual. É considerado o centro da sabedoria e da intuição espiritual. Ele representa a capacidade de acessar informações além do conhecimento físico e ter uma compreensão mais profunda da realidade. Seu templo é a emblemática Esfinge de Gizé. Neste, o aprendiz dos mistérios teria um aprendizado fundamental para dar um salto qualitativo de consciência, trabalhando a capacidade superior de discernimento. Neste lugar se encontram as várias câmaras seladas do Mestre Thoth, os salões de a mente que, quando descobertos, se revelará toda a verdade sobre a sociedade atlante pré-diluviana. Quando o chakra frontal está equilibrado, podemos desenvolver uma maior clareza mental, intuição aguçada e conexão espiritual. Ele está relacionado à capacidade de visualização, imaginação, meditação e insights. É também frequentemente associado à glândula pineal, que desempenha um papel importante na regulação do sono e estados de consciência alterados. E ao fim deste caminho, nas pirâmides de Gizé, que representam o sétimo chakra, o chakra coronário ou chakra da coroa, localizada no topo da cabeça, em sânscrito é conhecido como Saharara. O chakra coronário está associado à conexão espiritual, consciência expandida e transcendência. É considerado o centro da consciência superior e da união com o divino. Representa a nossa ligação com o universo, a espiritualidade e a consciência cósmica. As 3 pirâmides do Planalto de Gizé são puras máquinas quânticas de ascensão para que se atinjam estados alterados da consciência. Aquilo que os arqueólogos chamam de o sarcófago do rei, como muitos desconfiam, nunca foi o sarcófago de Quéops e nem sequer estava naquela localização, senão que no próprio centro da pirâmide, onde a energia é mais intensa. Ali, o iniciado, que já havia superado todas as etapas anteriores, deitava-se naquele receptáculo para experimentar a ascensão em vida, manipular os estados sutis de consciência e dominá-los. Dessa forma, quando finalmente abandonasse o veículo físico, saberia navegar nestes reinos sutis, não cairia nas redes obscuras do umbral e, de forma natural e consciente, ascenderia à glória dos estados superiores do ser e da fonte da consciência universal, da qual viemos e à qual voltaremos. Quando o chakra coronário do ser está em equilíbrio, experimenta-se uma sensação de unidade, clareza espiritual e uma conexão profunda com o todo, transcendendo os limites da realidade física e acessando níveis de compreensão elevados. Segundo as teorias espiritualistas de saber metafísico, a real história do Egito não é aquela descrita nos livros de história. Essas vertentes esotéricas afirmam que o objetivo principal do Projeto Egito era o de ser um farol para o espírito humano, um país iniciático pós-diluviano, detentor de sabedorias das artes da transmutação, pura maestria dos mistérios da ascensão. Essa é a pista relevante do Egito, seu significado místico e espiritual para iluminar o ser humano. Superar a dualidade e alcançar a sabedoria é um processo profundo e complexo, muitas vezes buscado por filósofos, espiritualistas e indivíduos em busca de autoconhecimento. Os egípcios entendiam que nós somos consciências infinitas, sementes das estrelas que mergulham em diversos mundos em busca de aprendizado. E me diga você, o que você acha desse tema? Você teria se submetido a esse protocolo de ascensão no Antigo Egito? Coloca aqui nos comentários. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, esmaga esse like, te inscreve no canal e compartilha esse conteúdo com a sua galera. Muito obrigada por assistir e até a próxima!